O que me trouxe hoje a falar sobre esse tema é que muitas vezes nós pedimos e a pergunta que fica: nós estamos fazendo por merecer aquilo que nós pedimos a Deus? Nós já paramos para pensar sobre isso? Porque vejam, ó, porque a todo que tem mais será dado e terá em abundância. Porém, eu acrescento o seguinte: então, é necessário, é importante analisar o que estamos oferecendo à vida, diante do que desejamos para a nossa vida. E isso é muito sério da gente pensar sobre isso. Porque eu posso estar perguntando à vida, por que parece que nada de bom é acrescentado à minha vida, apesar dos esforços que eu acho que eu estou colocando nela? E a vida me responder exatamente isso. Mas o que você está oferecendo à vida? Vem, né, aquela pergunta na minha consciência. Mas o que você está oferecendo à vida? Então, tem uma mensagem no livro Mentores e Ceareiros com o título Acréscimo, psicografia do Chico, editado pelo Espírito de Emmanuel, que nos convida a mergulhar na lei eterna da reciprocidade. Aquela que rege as nossas vidas como um eco fiel daquilo que eu faço. Aquilo que eu faço, eu ouço, eu escuto, eu lido com ele e volta para mim. Ou seja, o que colhemos, o que plantamos, colhemos. Então, e com simplicidade e profundidade, Emmanuel nos lembra que a existência não é um jogo de sorte. Vejam, mas uma escola de aprendizado onde cada escolha conta, para o bem ou para o mal. Então, o ensinamento de Jesus, o ensinamento central é: aquele que mais possuir, mais lhe será dado. E isso não é uma promessa de riqueza material fácil, mas uma lei espiritual de crescimento, de transformação. Então, o bem que cultivamos, ele se multiplica. Assim como o mal que permitimos agir através de nós, ele se alastra na minha vida. E é nesse contexto que surge a pergunta que nos guia essa reflexão. Tenho feito por merecer aquilo que desejo? Seja na minha amizade, no meu casamento, no meu trabalho, com os meus amigos, onde quer que eu esteja, com os meus filhos, com a minha família. Eu tenho feito por merecer aquilo que eu desejo, que é, com todas essas pessoas, em todos esses relacionamentos, eu ter paz, eu ter equilíbrio. Então, na doutrina espírita codificada por Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, o merecimento é o alicerce da justiça divina para a nossa vida. Não há favoritismo no universo, tudo flui pelo princípio de causa e efeito. E a gente... Boa noite, Meire Cavalari. Então, nossos desejos, sejam de paz, amor, saúde ou prosperidade, não caem do céu como presentes imerecidos. Eles brotam do solo dos nossos sentimentos. Quando o tornamos, veja bem, quando tornamos os nossos sentimentos um solo fértil, através de nossas ações diárias, pensamentos e atitudes, eu vou receber coisa boa. Emmanuel nos alerta: tudo seguirá amanhã como iniciamos hoje. Ou seja, boa noite, Vilma Doni. Ou seja, o que eu estou desejando, mas o que eu estou fazendo quanto ao que eu estou desejando para merecer aquilo. Então, se queremos colher frutos doces, precisamos semear sementes de bondade agora. Agora, vamos ler frase a frase dessa mensagem de Emmanuel e vamos comentar de acordo com o pensamento. Estou fazendo por merecer aquilo que desejo para essa vida? Vou repetir. Seja no casamento, seja com amigos, seja no trabalho,
seja o que for, tudo aquilo que eu desejar, eu estou fazendo por merecer? Assim, Emmanuel nos diz, o ensinamento do Cristo. E aquele que mais possuir, mais lhe será acrescentado, indubitavelmente é a enunciação de uma das leis mais simples que nos regem a existência, e nós pouco a valorizamos. Aqui, Emmanuel evoca o Evangelho de Mateus, onde Jesus fala da multiplicação dos talentos. Na visão espírita, possuir não é ter bens materiais, mas cultivar virtudes, fé, paciência, respeito, compreensão, caridade. Se eu desejo uma vida abundante em afeto, por exemplo, eu tenho feito por merecer isso? Eu tenho feito por merecer afeto? Se eu desejo um casamento feliz, eu tenho feito por merecer? Eu tenho procurado tratar bem meu esposo, minha esposa? Eu tenho procurado fazer isso? Eu tenho possuído mais amor distribuindo aos que cruzam meu caminho? Ou me fecho em egoísmo, esperando que o outro venha preencher o meu vazio? Kardec explica que o progresso espiritual ele é gradual. E só quem multiplica o bem que recebe vai ter mais luz. Imagine um jardineiro que planta uma semente e a rega todos os dias. O jardim floresce. Assim é nossa alma. O desejo de harmonia familiar merece ser atendido se eu invisto em diálogos pacientes, perdão genuíno, compreensão e apoio ao outro. E saber ouvir. Mas se meu desejo é só superficial, eu só quero ser amado, sem amar, o acréscimo virá na forma de solidão, ensinando-nos uma lição grandiosa, que é o quê? É dando que se recebe. Então, não é, eu primeiro... Boa noite, Elizabeth. Boa noite, Eliane. Porque muitas vezes eu acho que primeiro eu devo receber para depois eu dar. E não é assim que funciona. Por isso que eu disse desde o começo. Eu tenho feito por merecer aquilo que eu desejo? Eu tenho feito por merecer? Então vamos lá, a uma reflexão honesta. Quantas vezes essa semana eu multipliquei um talento de bondade em vez de guardá-lo por medo, por orgulho ou por egoísmo? Veja, que pergunta. Emmanuel aprofunda. O princípio da reciprocidade vibra em todos os acontecimentos, em todas as coisas à nossa volta. Inclusive o que eu falo, o que eu faço, o que eu penso, o que eu sinto. Tudo tende a crescer depois de começar. O bem ou o mal. Boa noite, Mirtes. Boa noite, Vanleide. Analisemos aqui, vemos a lei de ação e reação em ação como descrita em um livro dos médiuns. O universo, gente, ele é vibracional. Nossos pensamentos e atos emitem ondas que retornam ampliadas a nós. Então, vejam, se eu tenho uma vontade de me transformar, de enviar amor, de enviar compreensão, o que vai acontecendo? Aquilo volta ampliado para mim, com pessoas que vão estar me compreendendo, me amando, me aceitando, da mesma forma que eu. Se desejo saúde plena, eu tenho feito por merecê-la? Não basta rezar pela cura. Eu preciso cuidar do corpo como um templo do espírito, evitando excessos e cultivando hábitos equilibrados. Emmanuel diz que tudo cresce do que se inicia. Um pensamento positivo sobre o bem-estar materializado, encaminhadas diárias a uma alimentação consciente. Isso aí se expande em quê? Em vitalidade para mim. Então, eu estou oferecendo isso à vida para eu ter um corpo saudável? Mas se eu inicio o dia com queixas sobre dores, com discussões junto àqueles que me rodeiam, o mal ele se alastra.
inclusive dentro do meu corpo, como uma erva daninha. Porque aquilo ali vai gerar o quê? Mágoa, raiva. E aquilo ali vai, de uma certa forma, influenciar na minha saúde física e espiritual. Então, na doutrina espírita, o merecimento não é simplesmente uma. Boa noite, José Farias. Não é simplesmente uma punição, mas uma educação. Eu preciso entender que eu preciso oferecer algo de bom para eu ter saúde. Deus, em sua misericórdia infinita, nos dá chances para corrigir nossos rumos. Perguntemos a nós mesmos: meus desejos de vitalidade são acompanhados de ações que os nutrem? Eu quero ser, né, uma pessoa saudável, tal, mas as minhas ações, os meus pensamentos, como que eles estão? Eu estou nutrindo eles com positividade, com... Não, porque muitas vezes, gente, não importa se eu estou acamado, mas eu estou vibrando no bem. Porque senão eu estarei atraindo mais fraqueza para o meu espírito. Então, essa reciprocidade nos convida a ser autores ativos da nossa história, não vítimas passivas do que está nos acontecendo. Tudo é uma questão de pensamento, de olhar. Prosseguindo com o texto de Emmanuel, ele diz: pensai no bem materializando em vossa estrada e os patrimônios do bem crescerão em vosso caminho. Olha que beleza de conselho do Emmanuel para nós. Materializar o bem é o segredo do merecimento. Na doutrina espírita, pensamento, nós sabemos que é força criadora. Ele precede a ação. Porque para eu agir, para eu falar boa noite, Edilson, porque para eu agir, para eu falar, o que acontece? Primeiro eu penso. Tudo o que acontece à minha volta, que eu fiz, primeiro eu pensei. Então, ele precede a ação. O Evangelho segundo o Espiritismo nos diz isso. Se eu desejo prosperidade financeira para ajudar os necessitados, eu tenho feito por merecê-lo? Trabalho honesto, generosidade com o que tenho, estudo para aprimorar as minhas habilidades, isso é materializar o bem. Eu quero ter um trabalho, nossa, eu quero ter um trabalho excelente, bom, tá, tudo bem, mas eu tenho estudado, eu tenho aprimorado as minhas habilidades? Porque senão eu fico sempre o quê? Só reclamando, reclamando. Emmanuel nos lembra que o bem não é abstrato. Ele se constrói na estrada cotidiana. O bem não é abstrato. Ele cria força, ele cria energia. Um exemplo simples. Desejo uma amizade verdadeira? Então eu vou materializar essa. Eu vou ligar para a pessoa para saber se ela está bem. Eu vou ser solidário quando ela precisa. Eu não preciso ficar grudada nela. Mas quando eu vejo que ela precisa, eu estou ali do lado. Entendem isso? O patrimônio do bem, então, cresce. Mais laços se formam, mais apoio chega. Mas se penso só em mim, o caminho fica árido. Quando eu precisar, parece que não tem ninguém para me ajudar. Reflexivamente, isso nos leva a examinar os nossos desejos. Os nossos desejos são desejos egoístas ou elevados? Só põe a minha pessoa ou também eu olho para aqueles que estão à minha volta para saber se estão precisando de alguma coisa? O espírita sabe que o merecimento vem da elevação moral, de desejos puros, que atraem, por acréscimo, o quê? O bem. Nós vamos nos sentir ajudados em lugares que as pessoas dizem assim, nossa, eu nem vou lá, porque lá só tem pessoas sem educação. Aí você chega lá, você é super bem atendido. Por quê? Porque você faz por merecer, você quebra aquela energia negativa daquele lugar com a tua energia, se assim você estiver trabalhando. Quantos de nós paramos para listar o que desejamos e logo após pedimos inspiração para fazermos por merecer? Nossa, ó, estou passando por um problema no meu trabalho, tal, tá isso, aquilo, Senhor,
desejo tanto que lá tenha equilíbrio, lá tenha paz, lá tenha harmonia, mas eu vivo em rodinha falando mal do chefe, falando mal do patrão, falando mal da empresa. Como que vai vir? Então, eu estou fazendo por merecer? Não, eu vou fazer uma oração para que essa energia se dissipe, tal, para que esse ambiente fique equilibrado. Eu vou torcer por isso. E lógico, não vai mudar de uma hora para outra, mas você vai jogando aquela energia. É essa prática diária que transforma a nossa vida. Assim como no casamento. Nossa, mas parece que o meu parceiro, não sei o que, isso, aquele outro, meus filhos, não sei o que. Você vai orar, você vai pedir, você vai se modificar. Por quê? Porque é aquele pensamento, né? A paz do mundo começa em mim. As mudanças começam em mim. Ah, mas eu não vou falar com fulano. Então você vai deixar o seu orgulho falar mais alto e você não vai buscar pelo seu equilíbrio. Emmanuel continua: procurai o direito cada dia e a justiça vos coroará a existência. Aqui Emmanuel liga o merecimento à retidão. Na doutrina, a justiça divina é perfeita, mas opera pelo livre-arbítrio. Se desejo paz interior, tenho buscado o direito de tê-la, evitando fofocas, cumprindo as minhas promessas, ou seja, sendo honesto, tratando todos com equidade. Isso coroa a vida com serenidade. É a justiça. Kardec alerta que a injustiça que praticamos volta como espinho em nossa carne. E pouco nós paramos para pensar sobre isso. Imagine desejar um emprego melhor. O desejando, faço por merecer? Estudando, me atualizando, servindo com lealdade onde eu estou? Ou eu reclamo sem agir, atraindo estagnação? A coroa da justiça não é troféu imediato. Eu comecei a orar, comecei a me modificar e pronto, o troféu vem. Mas é fruto maduro de persistência. Então, que reflexão que fica? Em meio às tentações do dia a dia, daquele grupinho que se forma para falar mal um do outro, da reclamação que muitas vezes surge, eu escolho o caminho reto, sabendo que ele pavimenta o merecimento de uma existência abençoada. Ao invés de eu reclamar, eu faço uma oração. Então, continuando com Emmanuel: desenvolvei os vossos cabedais de simpatia e gradativamente o barco de vossas experiências navegará sobre o admirável rio da solidariedade. Aonde quer que você esteja, se você distribui simpatia, empatia, se isso está em ação na minha vida, isso é uma ferramenta de evolução. Desenvolver cabedais significa acumular tesouro de compreensão dentro de mim. Se desejo relacionamentos harmoniosos, eu tenho feito por merecê-los. Eu preciso me perguntar isso. Um sorriso para o estranho, uma palavra de encorajamento ao desanimado, isso impulsiona o barco para o rio da solidariedade, que bate lá e vem aqui. Emmanuel usa a metáfora náutica para mostrar o fluxo, da vida. A vida é correnteza e a simpatia nos leva a águas calmas, de apoio mútuo. E eu não paro para pensar sobre isso. Mas sem ela, sem a simpatia, nós afundamos em isolamento. Pense no espírito errante que em encarnações passadas semeou indiferença e agora colhe a solidão. Então, nós vemos que o merecimento, ele nos educa sim, ele nos educa desse jeito. Então, por que hoje, ao invés de reclamar da minha solidão, de reclamar dos meus relacionamentos, eu não faço por ser uma pessoa melhor? Hoje, pergunte: meus desejos de conexão são merecidos por atos de solidariedade ou eu fico à margem, esperando que o rio do merecimento venha a mim simplesmente através de um transbordamento? Ou eu vou até as pessoas, eu ajudo as pessoas, eu dou um sorriso para as pessoas?
Não importa o que elas estão fazendo. Agora, olha, nesse item da mensagem, Emmanuel evoca a colaboração. Olha o que ele diz. Colaborar é de boa vontade e a cooperação de muitos ou de todos virá em vosso auxílio. Colaboração. Eu colaborar com o outro. Eu colaborar no ambiente que eu estou. É uma lição de humildade. Na doutrina, o espírito progride. Nós sabemos que, pela doutrina espírita, nós sabemos que o espírito ele progride em grupo. Por quê? Porque o individualismo nos atrasa. Se desejo sucesso em um projeto, eu tenho colaborado com o projeto dos amigos. Oferecer ajuda sem esperar retribuição imediata multiplica forças para mim. Emmanuel nos diz que a boa vontade atrai a rede de apoio. Boa noite, Simone. E exemplos abundam. O voluntário em asilos que deseja propósito encontra, muitas vezes, uma família espiritual. Com crianças. É um trabalho onde eu deposito e eu recebo. Mas se eu resisto à colaboração por orgulho, o auxílio, até que vem até mim, ele escasseia. Aí eu falo assim, nossa, mas por que a vida não está me acrescentando pessoas que colaboram comigo? Porque eu não colaboro com as pessoas. E qual que é a reflexão disso? O merecimento de vitórias coletivas vem da doação voluntária. Estamos dispostos a semear cooperação para colher o acréscimo de mãos estendidas até nós? Continuemos com Emmanuel e Emmanuel nos dizendo: buscai o aprendizado e o tesouro da sabedoria vos enriquecerá de cultura e felicidade. Aprendizado é chave do merecimento intelectual e emocional, quando eu busco o aprendizado. Kardec enfatiza o estudo como dever espírita. Se desejo sabedoria para guiar a minha vida, eu tenho buscado saber quais são os meus objetivos e aqui estar. Ler, questionar, errar e aprender. Isso enriquece. Mas se eu erro e eu quero consertar o meu erro, é com ele que eu vou aprender. Entendam isso. O meu chefe, o meu antigo chefe, ele me dizia o seguinte: só erra quem faz. Quem quer fazer, erra. E no erro, ele aprende. Boa noite, Soraya. Emmanuel liga conhecimento, então, à felicidade. Pois a ignorância, nós ficarmos ali parados, é uma prisão para nós. E eu desejo paz. Então, eu preciso estudar a lei do perdão. E podemos dizer com certeza que a lei do perdão está alicerçada na compreensão dos objetivos da vida, da minha vida e, consequentemente, dos objetivos dos meus irmãos, que é o quê? Crescimento espiritual. Esse é o objetivo. E não tem ninguém perfeito, nós estamos aqui todos aprendendo a nos transformar. Portanto, sem esforço, o tesouro, esse tesouro de luz que está aqui dentro de nós, ele fica enterrado. Se eu não vou, se eu não busco, se eu não quero mudar. E pergunta vital: meus desejos de realização são respaldados por busca diárias de luz? Quais são os meus desejos hoje? Quais são os seus desejos hoje? Ele está respaldado em luz, ou seja, em compreensão, em colaboração, em amizade, em honestidade, em força, em humildade. Está. Agora, o texto de Emmanuel vira um espelho para o negativo, alertando-nos. Mas, olha o que Emmanuel diz: mas também se acreditardes na doença, os males do vosso corpo se dilatarão indefinidamente. Fé na doença a atrai como autossugestão maligna. Eu acredito na doença, aquela doença está me consumindo e eu estou ali. Não, tem gente que acha que merece passar por aquilo e tal, não sei o quê, não.
Nós estamos para nos vencermos. Eu não vou ter fé na doença. Eu vou ter fé na minha saúde espiritual. Na doutrina espírita, o corpo reflete o espírito. Crenças errôneas perpetuam males dentro de nós. Agora, se desejo saúde, mereço-a evitando o pessimismo, evitando a mágoa, evitando a raiva, evitando julgamentos desnecessários? Com toda certeza, pois cultivar otimismo, buscar tratamentos com fé ativa, isso contrai o mal e acaba extirpando ele do nosso espírito. E uma reflexão para nós: quantas doenças emocionais alimentamos com crença no fracasso? Com crença no ódio, na raiva, como se isso resolvesse alguma coisa. Emmanuel continua: se vos detiverdes no mal, não conseguireis enxergar o bem. Foco no mal cega para o bem que está ocorrendo à nossa volta. O sol nasce todo dia, nos dá a oportunidade de vida, de crescimento. Merecimento do bem exige olhos abertos à graça divina. Eu desejo a alegria, então eu preciso afastar as sombras que ainda estão dentro de mim. Eu preciso fazer esse exercício. Emmanuel, com isso, nos chama a vigilância mental. Boa noite, Paulo. Continua Emmanuel. Se vos internades pelo terreno baldio da queixa, em breve vos achareis mergulhados num charco de compridas lamentações. Vejam, queixas são pântanos fétidos espirituais dentro de mim. Se desejo liberdade emocional, estou fazendo por merecer, silenciando reclamações, silenciando mágoas, silenciando a desonestidade, o julgamento desnecessário. E nesse lugar eu estou agradecendo a tudo que eu tenho, procurando compreender as pessoas, ser empático com as pessoas, ser colaborativo com as pessoas. Boa noite, Vânia. Boa noite, Francisco. A gratidão, o agradecer é antídoto, como ensina o Espiritismo. Emmanuel continua: se apenas contemplardes os maus homens, depressa convivereis com os piores exemplares da espécie humana. Vocês prestaram atenção no que Emmanuel disse? Se apenas contemplares maus homens, depressa convivereis com os piores exemplares. Julgamento atrai iguais. Aí eu fico julgando aquela pessoa, tá, a hora que eu vejo, está do meu lado e eu estou fazendo a mesma coisa. E nem estou percebendo. Merecimento de bons companheiros vem de ver o potencial de luz em todos. Não importa o que ele está fazendo. Se eu não posso ajudá-lo a colocar luz, eu vou orar por ele. Se está me incomodando muito aquilo que ele está fazendo, eu vou ficar falando, não. Eu vou jogar luz, eu vou fazer oração por ele. Se desejo amizades elevadas, eu estou elevando o meu círculo com tolerância, com paciência, com bondade, com respeito, àqueles que estão à minha volta. Pouco nós fazemos por analisar esse tipo de coisa. Por quê? Ou eu simplesmente ando julgando aqueles que estão à minha volta. Emmanuel continua: se a dúvida é a vossa atitude de cada dia, rapidamente alcançareis a noite fria da negação. Aí eu penso assim, será que Deus vai me ajudar mesmo? Será que Jesus está me ouvindo? Será que a espiritualidade está me ajudando? Gente, isso é o que... A dúvida, ela gera uma paralisia na fé, gera uma paralisia em mim, e eu vou continuar fazendo as mesmas coisas sem me atentar para o que é fé.
Fé é buscar colocar os ensinamentos que Jesus nos trouxe na nossa vida. Na doutrina espírita, fé é confiança em Deus. E para confiar em Deus, eu preciso buscar saber o que Ele quer de mim. E o que Ele quer de mim? Transformação. Ele quer de mim que eu saiba que eu preciso fazer por merecer, com uma crença ativa no bem, com boas realizações, de acordo com o que Ele me pediu que assim o fizéssemos. É isso que Ele deseja de mim. E continua Emmanuel, se vos confiardes ao mal, sem perda de tempo, o mal vos dominará. O que é uma confiança no mal? Eu vejo muitas vezes as pessoas dizerem assim, nossa, né, a nossa política só tem corrupto, isso aí nunca vai mudar, é sempre assim. Você tem uma confiança no mal muito mais do que no bem. E você tá o quê? Está jogando mais força para o mal. O teu pensamento está jogando mais força para o mal. Nossa, né? Os políticos, é isso, é fulano, que está fazendo coisa errada, é desonesto, é isso, aquilo. Eu estou o quê? Jogando força. Ao invés de eu jogar o quê? Uma oração. Nossa, bem que esses políticos poderiam ser mais honestos, quantas coisas boas estariam acontecendo. Vamos orar por eles? Confiança, gente, no bem. Isso é confiança no bem. Merecimento da vitória do bem é resistir tão bem quanto Jesus exemplificou. Seguindo com Emmanuel, olha o que Emmanuel diz. Tudo seguirá amanhã como iniciamos hoje. E ele sintetiza. O hoje forja, trabalha, fabrica o amanhã. Portanto, não esqueçamos que desejos merecidos nascem de inícios conscientes no bem. Eu entendi o que Deus quer de mim. Eu entendi o que Ele quer. Eu entendi? Então eu vou mudar. Eu vou pedir forças a Deus. Eu vou pedir forças a Jesus, para que Ele me ajude a mudar. E eu sei que essa mudança será gradativa, mas quando eu cair, eu vou pedir a Jesus para me ajudar a levantar. Quando eu vi que eu errei, que eu não tiver compreensão, que eu estiver julgando alguém, nossa, eu acabei de falar isso, mas Senhor Jesus, me ajuda, me fortaleça para que eu não faça mais isso. Emmanuel ainda nos diz, a vida nos responde segundo os nossos desejos. Por isso que muitas vezes as pessoas dizem, cuidado com seus desejos. Cuidado. Porque muitas vezes você está desejando alguma coisa negativa. Vida é espelho. Mereça desejos puros, pessoas amigas, relacionamentos felizes, procurando o quê? Ter pureza nos sentimentos e emoções. Ninguém vai mudar da noite para o dia, mas eu preciso ter essa consciência. Eu preciso estar analisando essas coisas na minha vida. Olha essa dica que cansamos de ouvir e Emmanuel a repete nessa mensagem. Qualquer realização será levada a efeito conforme pensamos. Pensamento molda a realidade. E por que eu vou ficar pensando em coisa negativa? Esses dias mesmo, né? Aconteceu um caso e uma pessoa fez uma maldade muito grande com a outra, né? E a outra disse o seguinte, eu vou orar para essa pessoa para que ela não faça mais esse tipo de mal para mais ninguém. Então, ela não caiu na reclamação. Nossa, a pessoa fez tal coisa, ou ela não caiu naquela coisa, eu vou devolver, né? Isso que ela fez comigo. Ela vai ver só, vou cobrar. Não. Eu vou orar para que ela não faça mal a mais ninguém, porque doeu tanto em mim que eu não quero que doe em mais ninguém. Pensamento molda a realidade. Olha o alerta de Emmanuel. Acautelemo-nos, portanto, com a nossa imaginação e com os nossos propósitos, porque de conformidade com o nosso agora, seremos acrescentados no depois. Então, o que está dentro de mim? Eu preciso analisar friamente o que é que está dentro de mim, porque é o que está dentro de mim que vai ser acrescentado. Julgamentos de necessário? Vai vir julgamentos para mim. Egoísmo? O que vai vir?
vai vir pessoas egoístas do meu lado. E culmina com um conselho quanto à cautela. Vigio agora para que o acréscimo futuro seja de equilíbrio e realizações benfazejas. Em síntese, esse texto é um manual de merecimento espírita. Tenho feito por merecer aquilo que eu desejo? Essa pergunta, gente, ela ecoa. Há quanto tempo nas nossas encarnações? E eu não paro para pensar sobre isso. Essa pergunta ecoando o Livro dos Espíritos, na questão 851, nos impulsiona a autoanálise. Eu não vou pensar no que o outro está fazendo, de que jeito que ele está fazendo, como ele está fazendo, ou o que ele fez para mim. Mas como eu vou reagir a tudo isso. Porque na doutrina espírita, estar vivendo nessa encarnação é uma grande oportunidade de resgate e de nos vencermos as provações. Portanto, nada é perdido, mas tudo exige esforço. Desejamos amor? Pratique-o. Prosperidade? Trabalhe com integridade. Paz? Eu quero paz nesse mundo? Eu vou perdoar. Mas o perdão vem só com a compreensão. Porque enquanto eu não compreendo, aquilo está ali dentro de mim. E claro que eu vou ser manso como as pombas e prudente como as serpentes. Certo? Porém, o quê? Eu preciso compreender que eu estou aqui, eu não sou perfeito, e eu estou aqui para crescer, para aprender. Ah, e todos os meus irmãos também. Então, o acréscimo, gente, que Jesus está dizendo, não é mágica. Mas lei amorosa de Deus, que nos educa pelo merecimento. Eu estou reclamando de algo que eu tenho na minha vida, mas eu estou merecendo aquilo. Então, eu preciso mudar, me esmerar em mudar. Entendam isso. Boa noite, Claudemir. Ah, tá bom. Tá bom, pode deixar, Claudemir. Portanto, antes de pedir pão à previdência divina, não menosprezemos o esforço por obtê-lo. Antes de rogar a paz em nosso benefício, não esqueçamos a consciência reta para que a tranquilidade não nos abandone. Assim, que possamos hoje semear com intenção pura, colhendo amanhã a multiplicação do bem que nós estivermos plantando no solo dos nossos amigos e dos nossos inimigos. Assim, vivamos como espíritos em evolução, responsáveis pelos nossos atos, gratos à vida e vigilantes a tudo aquilo que nos acontece, para não devolvermos o mal com o mal, para não divulgarmos o mal e para sermos pessoas colaborativas onde quer que nós estejamos, seja na nossa casa, porque muitas vezes nós achamos que nós vivemos num lugar que a nossa educação, a nossa paciência, a nossa compreensão é do portão para fora. Bom dia, boa tarde, boa noite, por favor, muito obrigado, do portão para fora. Mas tudo isso aí deve ser do portão para dentro também, para que haja o equilíbrio dentro do meu lar, para que haja paz dentro do meu lar. Eu também vou levar, por favor, muito obrigada, bom dia, boa noite, tudo bem? É assim que eu vou, o quê? Semeando bondade, semeando paz e semeando equilíbrio. É no meu dia a dia, no hora a hora, em tudo que acontece. Segurar minha língua, para eu não atrair o mal. Então, eu estou fazendo por merecer aquilo que eu desejo? Nossa, eu quero uma calmaria, né? Eu já me imagino 2 coqueiros, uma rede, o mar, tal. Eu quero isso? É isso que eu estou desejando? Então, eu vou fazer por merecer. Tratando bem as pessoas, sendo amoroso, fazer esse exercício do amor. Exercitar o amor sempre. Um grande beijo a todos, que Jesus nos abençoe, nos ilumine. Quarta-feira que vem, estamos aqui novamente com vocês. Muito obrigada aos apaixonados pelo Evangelho por estarem aqui conosco
e que Jesus nos abençoe e que possamos exercitar sempre o amor e a compreensão. Assim seja.